Olá, pessoal, eu sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional, e hoje eu estou aqui para a gente começar a nossa Semana Especialista Reconhecido. Eu vou te mostrar o caminho que você precisa percorrer para se tornar um especialista reconhecido, aproveitando a imensa oportunidade que surge com a nova lei de licitações. A transição entre a legislação anterior, a 8666, a legislação correlata, e a nova lei, a 14133, ela gera uma necessidade de grandes especialistas que possam conduzir essa mudança. E essa é a oportunidade na qual você se insere, né? Seja você um sujeito que já atua como advogado de uma empresa que atua com licitações, e você não consegue ampliar a quantidade de contratos que você tem. Tenha sido você surpreendido agora com uma nomeação, uma oportunidade para atuar como advogado público em um determinado município. Também, não importa que você tenha simplesmente sido aprovado na OAB e está olhando para o horizonte para encontrar uma oportunidade de se posicionar no mercado, na área jurídica, o que não é fácil, né? O que é muito difícil. Também, não importa se você é um procurador com 20, 30, 50 anos de experiência, afinal, a mudança legislativa quebra paradigmas e traz uma nova estruturação. Também vai ser importante você tomar esse cuidado e ter atenção. Se você tentou passar num concurso e não conseguiu e agora está querendo reposicionar a sua carreira, você que escolheu advogar e passou por vários escritórios ali, em várias áreas, trabalhista, penal, e não conseguiu ampliar contatos, não conseguiu criar uma rede de clientes que te posicione como especialista reconhecido no mercado, nessa área jurídica. Você que atua no Sistema S, né, e tem dificuldade de entender um pouco a legislação, ou precisa atualizar essa legislação. Você que atua aí em pequenos municípios, em câmaras municipais e quer ampliar o seu portfólio, ter outros municípios, outras oportunidades. Você ainda que está inseguro, desesperado, não tem a menor ideia do que fazer, né? Agora, na área jurídica, está totalmente, como é que eu posso dizer, desmotivado com a área jurídica, entendendo que não é uma área com grandes oportunidades. Você que não tem uma experiência atual, mas é convidado ali para atuar, para fazer uma dispensa, está com um problema nessa dispensa de licitação, porque foi contratado por um cliente para atuar especificamente nessa área, né? Você que não sabe dar conta das contratações, porque caiu ali como gestor de determinado órgão, porque foi nomeado para uma secretaria, enfim, para todos vocês nasce uma oportunidade. E eu vou mostrar a vocês como aproveitar essa oportunidade. Eu vou mostrar para vocês o caminho necessário para que você se torne um especialista reconhecido. E como eu disse, parece bom demais para ser verdade, mas não é. Eu quero aproveitar esse momento inicial aqui do nosso curso para passar alguns vídeos, alguns depoimentos de alunos que conseguiram atingir esse intuito, esse mote, e hoje se sentem especialistas reconhecidos e aproveitam a nova lei de licitações e contratos. Roda aí. Meu olho já está brilhando porque eu estou vendo que o meu trabalho está sendo reconhecido. E sim, eu já me sinto um especialista. E estou me tornando uma especialista reconhecida. O especialista, tanto o procurador como os outros advogados da Procuradoria sempre se reportam a qualquer dúvida à minha pessoa. No início, eu tinha muito mais dificuldade, né? Tinha, óbvio, né, inerentes aí a qualquer pessoa que está começando. E hoje eu já me sinto bem mais tranquila. Algumas coisas, antes eu não sabia nem por onde começar a pesquisar, sabe? E aí, hoje eu já me sinto, assim, bem mais segura para fazer determinadas coisas. Quando chega um assunto novo, alguma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu já consigo recorrer aos métodos e aos materiais corretos aí para eu conseguir aplicar o caso. Então, eu já me sinto bem mais especialista, por exemplo, do que em junho, né, quando eu comecei. Me sinto mais reconhecida. Às vezes, quando tem um problema lá, o diretor, a própria assessoria jurídica, chama a Zenilda que ela faz um curso de especialista. Aí eu vou lá e realmente a gente discute o assunto. Quer dizer, realmente porque eles sabem que eu tenho uma fonte
onde eu estou trabalhando, estou estudando para fundamentar aquelas perguntas que às vezes surgem e a gente tem que saber responder. Sinto mais especialista, até porque, como a lei é nova, né, tudo novo, é mais uma especialidade que eu estou conseguindo e que eu vejo que estou melhorando e vou melhorar como profissional nessa área de licitações, porque eu já estou conseguindo passar para as pessoas mostrando a diferença entre uma lei e outra, né? Então eu me sinto assim bem mais preparada. Se não tivesse esse curso aí, acho que eu não estava nem 50%, com ânimo, com a coragem, com o pé no chão para poder estar orientando esses meus clientes que necessitar e que já vão implantar a lei nova. Todos os órgãos que sabem que eu estou nesse curso procura tirar dúvida, né? E fazer mais perguntas. Agora você está no curso lá, você deve estar já viu isso aqui, pergunta, né? E aí ficou bem mais fácil também até para tirar dúvida das pessoas. Traz muito resultado para o nosso trabalho do dia a dia, né? As pessoas acabam reconhecendo mesmo que sabe que a gente está atrás do conhecimento e tem condições de tirar as dúvidas do que eles estão tendo ali no momento. Me considero uma especialista, sim. Confiança, saber responder sem sombras de dúvidas, com exatidão, a dúvida da pessoa. Proprietário de empresa que tem interesse em participar de licitações, porque hoje eu conheço a fundo a lei de licitações. Eu estou a cada dia subindo um degrau, estou bem feliz com a minha profissão. Se eu puder resumir tudo em uma palavra, eu me sinto poderosa. Todas as vezes que eu percebo que a gente se propõe, né, tanto a agarrar a oportunidade e tanto a fazer jus à oportunidade, né, vem esse reconhecimento. E no meu trabalho, quanto mais eu vou estudando, as coisas vão acontecendo. Tanto é que graças a esse estudo é que eu tive a oportunidade. Eu posso dizer assim, com muito orgulho mesmo, que eu sou a única pessoa da atuação hoje da administração pública aqui de Pouso Alegre que entrou como assistente, virou assessora, virou gerente e que hoje está num cargo nomeado de superintendente. Vai fazer 10 anos que eu sou advogada e nunca tinha me aparecido esse tipo de oportunidade. E agora eu sou advogada parecerista só do setor de licitação da Prefeitura Municipal de São Fernando. Já hoje, inclusive, me chamaram, abriram essa oportunidade de eu já ir para ser parecerista da Câmara Municipal. Até, acho que abril, eu não vivia da advocacia. Eu costumo dizer, eu não ganhava nem um tostão com o direito. E eu estava muito decepcionada. E as coisas mudaram. A chavinha virou. Acho que é assim. A chavinha virou. E eu fiquei, quando hoje me falaram isso, na hora a gente fica, com certeza, eu vou, estou aqui para isso, precisando de mim, eu estou aqui. Mas aqui dentro e aqui, eu disse, Deus, eu nem estou acreditando. Sou eu, Clarissa, que hoje estou sendo parecerista. Estou numa das áreas mais difíceis do direito, licitações. E está dando certo. E eu já estou cheia de sonhos, eu já estou cheia de projetos, doida para executar todos eles. E vai dar certo. Eu não tinha ganhado nada ainda. Desde 2012 para cá, nada. E hoje, minha vida está mudando. Meu marido está cheio de orgulho ali dentro, porque ele sempre quis que eu advogasse, que eu fosse, que ele sabia que eu podia ir. E hoje eu estou feliz no setor de licitações, fazendo isso, fazendo parte desse grupo seleto, especialista maravilhoso. Eu estou muito feliz. Então, preste atenção que
todo mundo pode aproveitar a oportunidade trazida pela nova lei para se tornar um especialista reconhecido. Pessoas em várias situações diferentes foram mostradas para vocês aqui. A Tamara, né, que tentou passar em concurso várias vezes, estava desiludida, decidiu investir toda a preparação dela na iniciativa privada para aproveitar o que a nova lei tinha para oferecer a ela e tem para oferecer a ela. Você viu aí a dona Zenilda, né, que tem mais de 50 anos de experiência, mas que nesse momento começou a se sentir uma especialista reconhecida. Por quê? Começou a entender como ela pode mudar e conduzir a transição entre as leis, como ela vai conseguir mostrar ali a importância do conhecimento dela para a responsabilização e atuação no âmbito daquele órgão. Vocês viram aí a Jeane, que assumiu a posição de consultora jurídica do município da noite para o dia e precisou dessa ajuda, desse auxílio, e teve conosco aqui esse auxílio, essa ajuda para conseguir efetivamente se tornar especialista reconhecido e dar conta do trabalho que foi entregue a ela. Gente, a Clarissa tem uma história muito bacana. Desde 2012, ela está formada, não advogava, e assim, desacreditada da área jurídica, e agora assumiu uma responsabilidade gigante, que foi assumir a consultoria jurídica de um determinado município. Ela foi convidada para atuar, e depois que ela começou a se preparar e se especializar, ela já foi convidada por outros órgãos, né? Ou seja, é você conseguir alavancar a sua carreira aproveitando essa oportunidade que eu estou oferecendo para vocês. Essas pessoas que estão aqui estavam com o mesmo desafio de vocês, ou às vezes um desafio maior ainda pela frente, quando viram que a nova lei de licitações e a transição entre essas leis cria uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade para todo mundo, é uma oportunidade para quem está disposto a se dedicar e aproveitar. É uma oportunidade para quem está disposto a dar de tudo para conseguir se posicionar como especialista reconhecido na área jurídica, para se inserir no mercado de trabalho como um especialista reconhecido. Enfim, dentro desse contexto, pessoal, vocês vão imaginar que isso é história de outras pessoas. Eu vou te contar um pouquinho, bem rapidamente, a minha história. Eu perdi meu pai aos 11 anos, né? Já contei essa história em alguns momentos diferentes, e eu comecei aos 16, 17 a decidir qual a carreira que eu iria seguir. Enfim, escolhi a atuação como advogado. Optei pela área jurídica, embora não tenha ninguém na minha família próximo que tivesse essa experiência na área jurídica. Comecei a faculdade, fiz alguns estágios em alguns escritórios no âmbito penal, trabalhista, não conseguia me encaixar nessas áreas. Estava próximo a me formar, não sabia o que fazer, eu não tinha ninguém na minha família com grande escritório, né? Porque isso normalmente resolve o problema. Você vai se formar e você vai ingressar num grande escritório e a sua família está lá para te ajudar, para te auxiliar. Eu nunca tive isso, né? Nem tive sequer como imaginar isso. E decidi fazer concurso, mas eu não passei nos primeiros concursos, né? Eu comecei a estudar para concursos e me matriculei num curso específico para isso desde o 7º, 8º semestre. Eu passei mais de um ano me preparando, perdi algumas provas. Olha, eu sou PFN depois de perder o concurso, por exemplo, da AGU e da Procuradoria Federal. Não tenho preocupação com isso. Eu não tenho nenhuma vergonha de lhe dizer que todas as minhas derrotas fizeram parte da minha vitória, né? Foi quando eu entendi que o direito administrativo seria o caminho pelo qual eu iria me tornar um especialista reconhecido. Comecei a me preparar, mesmo depois de ingressar na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu não fiquei satisfeito com o meu cargo, que é maravilhoso, mas não fiquei satisfeito somente com isso. Eu queria mais da minha vida profissional. Então eu decidi estudar e me aprofundar no direito administrativo. Comecei a dar aulas, depois fui convidado pela editora para publicar o meu livro, o Manual de Direito Administrativo, que hoje está na 9ª edição, partindo para a 10ª edição. Enfim, a carreira foi surgindo e as oportunidades foram surgindo porque eu estava disposto a me dedicar e aproveitar a oportunidade que eu enxergava. Poucos livros famosíssimos de direito administrativo,
poucos grandes professores na área. Claro que existem profissionais maravilhosos, mas não na mesma quantidade que você encontra em outras áreas do conhecimento, né, jurídico. E eu, então, aproveitei essa oportunidade para correr atrás da minha vida profissional. E é isso que vocês precisam entender. Correr atrás da sua vida profissional significa aproveitar o mar azul, né? E agora, existe um mar azul em licitações e contratos. Agora, todo mundo consegue enxergar que a nova lei de licitações abre um novo espaço de especialização, de preparação. Aquele que conseguir conduzir a mudança na transição da legislação anterior para a nova lei, vai se posicionar no mercado lá em cima, vai ganhar destaque no mercado, na área jurídica, e vai se tornar um especialista reconhecido, né? Então, não é fácil, nada é fácil para ninguém. A gente consegue enxergar normalmente o sucesso das pessoas, mas a gente não necessariamente consegue enxergar tudo o que a pessoa passou para chegar lá. E é isso que é importante. Você imaginar que em algum momento vão olhar para você e vão dizer, foi fácil. E você vai saber tudo de difícil que você passou e vai entender que tudo isso valeu a pena, né? Então, agora, não dá para perder essa oportunidade. Agora que você está tentando se posicionar na área jurídica, surge uma nova lei que muda toda a sistemática de licitações, de contratos, muda todas as regras de contratações públicas, zera todo mundo no quesito experiência, né? E permite que aqueles que estejam antenados com a novidade, estejam atualizados, consigam se destacar, consigam sair na frente no que diz respeito a essa transição. E aí, o que acontece? Para isso, você precisa se especializar. Você precisa ter conhecimento acerca dessa mudança, para que você seja referência, seja na iniciativa privada, seja entre os órgãos públicos, você precisa ser o condutor da mudança de legislação. É você que precisa ser a referência para as dúvidas dos demais colegas. É você que precisa ser a pessoa enxergada como aquele que conhece a nova lei de licitação. E é assim que surgem especialistas, é assim que surgem referências, aproveitando oportunidades. E nesse momento, você não pode perder essa oportunidade, né? Se você está agora buscando uma oportunidade, essa é imperdível. Claro, não é simples não, vai dar trabalho, mas com certeza você vai conseguir aproveitar isso e você daqui a um tempo vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como eu soube aproveitar essa oportunidade, como eu me posicionei no mercado de trabalho de uma forma diferente, né? Então, é importante que você enxergue que erros nesse momento, né, no que diz respeito a um processo licitatório, podem criar problemas mais sérios em sua carreira. Então, você tem que ter consciência de que, nesse momento, o que os gestores públicos esperam e o que as empresas privadas que atuam com licitações e contratam advogados esperam é alguém que tenha segurança para passar as informações, alguém que consiga lhes dar o caminho da transição sem muita dificuldade. E eu não estou falando só da nova lei, né? Um especialista reconhecido que seja advogado de uma empresa vai ter que deixar ela capaz de participar tanto das licitações realizadas à luz da legislação anterior, quanto das licitações realizadas à luz da nova legislação. Também, quando você pensa no consultor de uma entidade da administração pública, um município, enfim, esse consultor vai ter que ser capaz de manter a estrutura nos contratos e licitações realizados sob a égide da lei anterior e, ao mesmo tempo, já conduzir a mudança para novas dispensas, para novos processos licitatórios, à luz da nova lei. E isso gera necessidade de você mostrar a esse gestor a sua segurança, né? Como você tem segurança e conhecimento acerca da nova legislação. Isso é que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você se tornar o especialista reconhecido. Mas fique tranquilo, que aqui ao longo dessas 4 aulas, nós teremos 4 aulas, a última vai ser ao vivo no domingo. Ao longo dessas 4 aulas, eu pretendo mostrar a vocês o caminho para que vocês se tornem especialistas reconhecidos. O caminho para que vocês consigam se posicionar e se tornarem referência na nova lei de licitações. E é para isso que eu estou aqui,
para ajudar vocês a se tornarem especialistas nesse assunto. Olha, talvez vocês não saibam, mas mesmo na legislação anterior, licitações e contratos não são um conteúdo que tenha uma concorrência tão ampla, né? São poucos grandes especialistas na área. E esses grandes especialistas estão correndo atrás de se atualizar. Existe um mercado, existe um espaço no mercado de trabalho para que você consiga se posicionar como referência, principalmente com o surgimento da nova lei, né? Quanto mais segurança, quanto mais preparado para as atualizações você estiver, mais chance você tem de se tornar essa referência. Pessoal, seguinte, vamos começar primeiro apontando aqui as principais mudanças que vocês vão encontrar aí da legislação anterior para a nova lei, tá? Então, durante essa transição, eu separei aqui rapidamente, só para vocês entenderem, cerca de 40 mudanças que a gente pode vislumbrar. Por exemplo, desafios da vigência de contratos diante da lei em vigor concomitantes, então a gente vai ter que falar um pouquinho e entender essa regra de transição. As mudanças na inexigibilidade que afetam os advogados, ampliam as oportunidades de contratação, os princípios criados pela nova lei e os impactos causados, a publicidade e o sigilo nas licitações, a possibilidade de sigilo, inclusive de orçamento, mudança do formalismo, isso pode gerar erros grosseiros, né? Redução da burocracia, os cartórios, a necessidade de autenticação, isso vai ser cada vez menos necessário com a realização de processos eletrônicos, mudança na validação de autenticidade com certificados digitais, vedação de processo licitatório para aqueles condenados em trabalho infantil e escravo, incorporação de crimes no novo Código Penal, mudanças na fase dos procedimentos e seus impactos, e muitos impactos a gente encontra aqui, né, quando a gente pensa em toda a alteração do procedimento licitatório. Na verdade, nós temos inclusive nova modalidade licitatória e reorganização das modalidades que já existem e o desaparecimento de algumas modalidades anteriores, né? Criação de procedimentos auxiliares, contratação integrada e semi-integrada, a possibilidade de indicação de marca, a exigência de amostras, a questão da visita técnica, a comprovação da qualificação técnica e a possibilidade de aumentar um pouco o rigor, critérios de desempate nas licitações, diversos do que nós tínhamos na legislação anterior, né? Prazos de recurso diferentes, regras de cooperativas com participações diferentes, utilização de cotas de preferência diferenciadas, agente de contratação, matriz de alocação de riscos, então, ao invés da comissão, agente de contratação, a possibilidade de matriz de alocação de risco. Eu ainda não coloquei aqui o plano anual de contratações, a nova responsabilização pela paralisação de contratos, a responsabilização trabalhista, né, incorporando parte da súmula 331 e da jurisprudência. Pessoal, eu tenho aqui a redução do prazo de inadimplência, a redução das ordens cronológicas de pagamento, as sanções que agora podem ser aplicadas a pessoas físicas também, a redefinição de repactuação, contratação verbal e as novas regras, né? Gente, é muita coisa. O portal nacional, os valores de dispensa, as novas regras para contratações de empresas estrangeiras, também a possibilidade de utilização da defesa pela advocacia pública. Gente, eu continuaria aqui conversando com vocês só de problemas e de mudanças que nós temos, né? Mudança de prazos de intervalo mínimo, regras de registro de preço e validade de ata diversa do que nós tínhamos. Ou seja, são muitas, mas muitas mudanças mesmo. E você vai dizer, meu Deus, impossível. Não, não é impossível. Na verdade, se você se dedicar, você vai usar tudo isso a seu favor, né? Porque você vai mostrar aos outros como você, apesar de toda a dificuldade da mudança de regime, está preparado, atualizado e seguro em relação ao novo sistema. Na verdade, pessoal, esse sentimento de que a gente está diante de uma difícil ou impossível especialização é positivo para você. Porque quando você se especializar, você vai conseguir mostrar isso para as outras pessoas. Olha, apesar de toda dificuldade,
Eu tenho segurança para tirar qualquer dúvida que você queira. Eu tenho segurança para apresentar para você um parecer, para discutir com você uma consulta. Enfim, eu sou a pessoa especializada para te dizer como conduzir a nova lei. Então, por óbvio, você está vendo aí que a gente tem muito assunto, né? Muito assunto para trabalhar. Então, dentro desse contexto, você precisa tomar muito cuidado para não ter um erro no que diz respeito à forma de se especializar. Então, muitas vezes, você vai atrás de uma especialização que não é a forma ideal de conseguir atingir o seu objetivo de se tornar um profissional reconhecido, referência naquela área, né? É muito comum entre advogados, correr atrás de uma especialização. Eu estava conversando com uma ex-aluna que está buscando nessa área essa profissionalização, a Elaine, e ela me falou: Matheus, eu já tenho 4 especializações, 4 pós-graduações, que toda vez que eu quero conhecer uma matéria, eu corro atrás dela, né? E não necessariamente essa é a melhor forma de você fazer. Na verdade, a pós-graduação ela tem um cunho muito acadêmico e teórico. Pontos polêmicos, trabalhos doutrinários, né, discussões de academia. E quando a gente está pensando em aproveitar essa oportunidade, a gente está pensando na necessidade de entender toda a teoria da nova lei, mas a teoria consolidada na legislação, passo a passo, e também de ter uma noção teórica mais prática de cada um dos aspectos. É conseguir pegar um processo e transformá-lo naquilo que é necessário para a nova lei. É ter um modelo, né? Um modelo de um novo edital seguindo os padrões da nova lei, um modelo de um procedimento de dispensa que siga os padrões da nova lei. Você vai ser demandado pela sociedade, você vai ser demandado pelos seus clientes, para que você mostre que é realmente referência. Então, você chega com um certificado de pós-graduação, e aí, na hora H, quando você precisa aplicar os seus conhecimentos acerca da nova lei, você não tem nenhum conhecimento prático para fazê-lo. Isso é o que nós chamamos aqui de falsa especialização. Então, a pós-graduação é muito importante, né? Mas talvez não seja o caminho exato para você buscar uma especialização profissional nesse momento. Não é a forma correta de você conseguir aproveitar essa oportunidade que eu estou lhe mostrando. Porque, como ela é uma oportunidade única, você precisa se mostrar capaz e passar segurança para os gestores públicos daquilo que você está fazendo em relação à nova lei, tá? Então, é muito importante que você consiga passar essa segurança para o gestor, que é o que a gente tem visto com os nossos alunos. A Zenilda, uma aluna que falou aqui para vocês, com 50 anos de experiência, diz: agora eu sou vista como referência no órgão onde eu trabalho e eu me vejo como especialista reconhecida, né? A Clarissa, que disse: olha, há 12 anos que eu não pegava no livro, precisei correr atrás de um município, hoje eu estou atuando na prefeitura, eu mostro, não tem especialização, né, uma pós-graduação, mas eu mostro tanta segurança na atividade que eu faço, que hoje eu fui chamada para atuar na Câmara Municipal do mesmo município, porque a segurança gera oportunidade para aquele órgão. E a oportunidade para o órgão é vista sempre que alguém tem capacidade de implementar aquela novidade. Ou seja, eu preciso sentir segurança naquele que está me prestando a consultoria jurídica e técnica. Isso é importante. Então, quantas vezes você errar, isso vai gerando aprendizado. Mas não dá para você errar na sua atividade profissional. Você precisa errar aqui. E é por isso que a ideia de uma preparação efetiva é uma preparação em que você tem a opção de fazer casos práticos, de simular casos práticos. São essas simulações que vão gerar erros que não serão repetidos quando isso se tornar a sua atividade profissional. Então, isso não vai macular a sua imagem de especialista, a sua imagem de referência na nova lei de licitações, né? Isso é importante. E é importante para todos vocês, né? Se você fica somente na teoria, corre atrás de cursos teóricos, acredita que com o tempo você vai se tornar especialista, ou adia a implementação da nova lei, o que vai acontecer é simplesmente outras pessoas assumirem o seu lugar de especialista reconhecido. Outras pessoas se tornarem a referência que você vai seguir depois. E você não vai perder essa oportunidade. Não faz sentido. Você precisa debater casos concretos em uma comunidade.
nessa semana você tem a comunidade em que você pode debater esses casos, né? Você precisa debater situações reais com colegas do Brasil inteiro, ter alguém que seja autoridade na área te auxiliando, tirando as suas dúvidas diariamente, né? Mostrar como a forma certa de fazer vai gerar em você uma segurança que vai ser passada para o seu cliente. Então, se você é advogado, no momento que o seu cliente mostra que saiu um edital com a nova lei de licitações e que ele quer participar, você vai dizer, fique tranquilo. Fique tranquilo que eu tenho uma experiência, apesar de ser novo, eu tenho uma experiência nisso aqui, eu vou te ajudar, eu vou te colocar lá dentro. Você é consultor jurídico e o prefeito diz, está na hora, eu quero começar a fazer novas dispensas com base na nova lei. Você vai dizer, fique tranquilo, vamos começar a montar isso, vamos começar a fazer isso. Ou analista do órgão público, ou advogado, ou consultor daquele órgão, e você vai passar segurança para o seu cliente, e isso vai agregar valor ao seu trabalho, à sua atividade, tá? Então, a ideia, pessoal, é você enxergar que a oportunidade é justamente conhecer todas as mudanças e ter uma certa experiência, ainda que simulada, para passar segurança suficiente para todo aquele sujeito que precisar de alguém especializado. Se o sujeito quer pilotar um avião, a primeira coisa que você vai fazer, depois de conhecer toda a teoria, quando você quer ser piloto, é entrar num simulador, né? Então você precisa conhecer os aspectos práticos. Não adianta entender a teoria somente, ler o livro, ler a lei e achar que está preparado para isso. Você tem que saber o que falta a regulamentação e o que não falta a regulamentação. E você precisa entender que você já pode atuar nessa preparação da nova lei. Não adianta ficar parado agora dizendo, olha, daqui a pouco a lei chega, ninguém está interessado em usar a nova lei, né? Daqui ainda temos 1 ano e meio com a legislação anterior, vou ficar por aqui. Você tem 2 opções. Ou você vai ser conduzido pela mudança, ou você vai conduzir a mudança. E conduzir a mudança é a forma de se tornar um especialista reconhecido. O Portal Nacional já foi divulgado em agosto desse ano, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas está no ar. Os gestores municipais estão desesperados para começar a usar a nova lei de licitação, com dispensas de valores maiores, com registro de preço com prazos maiores, com contratos de prestação de serviços continuados com um prazo muito maior. Ou seja, está na hora de você ser a pessoa que vai trazer a solução para esse advogado, ou para esse gestor, né? Você, advogado público, ou você, advogado de uma empresa que quer participar de uma licitação à luz da nova lei, você vai dizer, fique tranquilo, porque eu tenho essa bagagem que você precisa para te inserir nesse contexto da nova legislação. Então, você precisa tomar cuidado com esse detalhe, tá? Daí, pessoal, a gente pode trabalhar aqui, nessa primeira aula, um ponto de mudança que eu considero relevante e que eu gostaria que vocês se sentissem seguros quando a nova lei surgir efetivamente para vocês, que diz respeito à duração de contratos. O que nós temos hoje na legislação? A Lei 8666, no artigo 57, trata da vigência dos contratos administrativos. Então, esse artigo 57, ao regulamentar os prazos de vigência, estabelece que esse contrato administrativo, ele vai durar o prazo necessário à vigência do crédito orçamentário. E aí ele traz algumas exceções, algumas ressalvas, mas a mais interessante que eu gostaria de conversar com vocês, porque a mais usada no dia a dia da administração pública, são os contratos de prestação de serviços continuados. Esses contratos de prestação de serviços continuados, eles são celebrados nos termos da Lei 8666, né? Está todo mundo acostumado com isso, a gente trabalha com isso todos os dias. Esses contratos de prestação de serviços continuados são firmados por 12 meses, mas eles podem sofrer sucessivas prorrogações até o máximo de 60 meses, ou seja, até o máximo de 5 anos. Então, por exemplo, você imagine aí um contrato de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Imagine vigilância, recepcionista, limpeza, né? São contratos aí do dia a dia de um órgão. Seja você advogado desse órgão, seja você advogado dessa empresa que atue na prestação desses serviços, você tem que estar preparado para a mudança. Porque a nova lei inverte a lógica. E olha como o gestor
que busca uma consultoria jurídica vai ficar feliz em saber disso. Hoje, esse contrato é firmado por 12 meses e a cada 12 meses deve ser feita uma prorrogação expressa desse contrato, por meio de aditivo contratual. Nesse aditivo, vai ter que se demonstrar o interesse público na prorrogação, como é vantajosa essa prorrogação para a administração pública. Vai ter que se tomar cuidado para não deixar o prazo do contrato vencer, senão não prorroga mais, né? Quem nunca deixou perder o prazo de um contrato? Atire a primeira pedra. Então, isso é trabalhoso. O que a nova lei fez? O artigo 105 em diante da lei 14.133 muda as regras de vigência. E embora estabeleça que, em regra, o contrato deve durar a vigência do crédito orçamentário também, ao tratar do contrato de prestação de serviço continuado, inverte a lógica. E diz, ao invés de você celebrar por 12 meses e ir prorrogando até 60, esse contrato pode ser celebrado por até 5 anos. Então, você vai celebrar o contrato por 5 anos de uma vez, prorrogável inclusive por mais 5. Você vai dizer, mas e se eu quiser extinguir antes? Não tem problema. Esse contrato pode ser extinto sem custo para a administração, desde que a extinção se dê na data do aniversário e desde que a empresa seja informada com pelo menos 2 meses de antecedência à data da extinção. Então, nesse momento, você vai mostrar a essa empresa que esse é o risco que ela tem, ou mostrar ao gestor, caso você seja advogado desse município, desse órgão, como isso é mais vantajoso para o município, né? E quando ele conseguir enxergar esse gatilho, ele vai dizer, olha, esse rapaz aí tem segurança para me representar. Seja me representar enquanto empresa, seja me representar enquanto órgão público, porque ele vai conseguir conduzir essa mudança. Ele vai conseguir fazer isso sem erros grosseiros, ele vai conseguir fazer isso sem responsabilização, sem perda de escala quando você pensa na empresa. Ou seja, quando você consegue mostrar o conhecimento técnico, o conhecimento teórico e prático daquele conteúdo, você consegue ir se posicionando e se tornando referência para aqueles que precisam de especialistas na área. Olha, é muito conteúdo, né? Eu já mostrei aí mais de 40 temas que a gente não conseguiu trabalhar. E, obviamente, a minha ideia aqui é ir lhe mostrando passo a passo qual é o melhor caminho a seguir para se tornar um especialista reconhecido. Nós teremos 4 aulas, por isso que você precisa me acompanhar. Hoje, segunda-feira, na quarta-feira a gente tem outra aula, na sexta a gente tem a terceira aula e no domingo nós teremos uma aula ao vivo, inclusive, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Pelo YouTube, pelo Instagram, eu vou estar lá para tirar as dúvidas que surgirem. Então essa última aula vai ser ao vivo, vai ser uma aula em que, além de eu conseguir passar para vocês conteúdo, eu vou também conseguir tirar as dúvidas práticas de vocês, tá? Na próxima aula, pessoal, porque na aula de hoje eu comecei a falar rapidamente quais são as mudanças, né? Apresentei para vocês uma demonstração de um ponto de mudança que pode mudar, não a lei, mudar a sua carreira, mudar a sua forma de ser enxergado pela sociedade jurídica, né? A comunidade jurídica vai olhar e vai dizer, olha ali, ó, ele é quem entende tudo. Você vai conseguir mostrar ao gestor que você vai agregar valor aos contratos dele. Você vai conseguir mostrar à empresa que você tem segurança para conduzir ela na participação de qualquer procedimento licitatório. E é isso que vai te tornar especialista reconhecido. Enfim, na próxima aula, pessoal, ó, aqui abaixo tem um botão para você clicar e participar da nossa comunidade do curso. Então, nessa comunidade do curso, você pode trocar ideias com outros colegas e tirar as dúvidas que você tenha comigo e minha equipe, tá? Nós vamos estar lá, são muitas dúvidas, mas a gente vai estar lá ajudando vocês e tirando as dúvidas para que vocês consigam aproveitar ao máximo esse curso que a gente está fazendo aqui. Na próxima aula, pessoal, eu pretendo conversar com vocês como você vai conseguir conduzir essa mudança, né? Então, preste atenção que tudo aquilo que eu mostrei para vocês, todas aquelas pequenos pontos de mudança e muito mais, fazem com que a nova lei traga um novo sistema. Totalmente um novo sistema. Não é simplesmente a atualização do sistema anterior, é um novo sistema. Então, por exemplo, você vai ter que entender como é que funciona o novo regramento de licitação para registro de preço. Vai ter que entender como é que funcionam as novas regras de dispensa e inexigibilidade. Enfim,
você precisa se posicionar nessa transição da Lei 8666 para a Lei 14133, tá? Então, na quarta-feira, eu tenho certeza que eu vou te dar toda a clareza para você entender qual é o caminho para se tornar um especialista reconhecido. Nesse momento, eu vou começar a mostrar a vocês qual é o caminho ideal para que você consiga conduzir essa mudança e se postar como um especialista reconhecido. Faz sentido para você? Faz sentido para você que a gente consiga fazer essa condução e que para você essa oportunidade vai lhe reposicionar no mercado? Porque para mim faz muito sentido. Deixe seu comentário, mande suas dúvidas, que nós vamos estar juntos e até quarta-feira, hein? Quarta-feira ainda temos muito conteúdo pela frente para ir trabalhando a nova lei de licitação.